Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical, EBD Online. Falamos da Igreja Assembleia de Deus da Água Limpa. Temos por pastor presidente, pastor Dixon Barcelos. Estamos estabelecidos na cidade de Rio Pomba, Minas Gerais. Estamos tratando acerca da revista da CPAD, Os Princípios Divinos em Tempo de Crise. Lição de número 3. O despertamento renova o altar. Texto áureo. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Verdade prática. Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 3, versículo 2 ao 5. E levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa no seu dia. E depois disto, o holocausto contínuo, e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Introdução. Nesta lição, iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Isso é uma necessidade do ser humano. Nós precisamos nos aproximarmos mais do Senhor. Deles, como eu faço isso? Dando evidência ao altar de Deus que está dentro de mim. O ser humano é passivo de construir vários altares. E talvez você possa estar se perguntando, como assim, Denis? Simples. Você mesmo, se você fazer uma introspectiva, você vai ver que tipo de altar na sua vida você tem alimentado mais, você tem sacrificado mais. No caso do povo aqui, eles decidiram ofertarem no altar de Deus, evidenciar o altar de Deus, sacrificarem no altar do Deus de Israel. Primeiro tópico, o despertamento conduz o homem ao altar. Primeiro subtópico, os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. O propósito que traziam no coração ao retornar do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra. Esdras, capítulo 3, versículo 3. Então eles tinham um grande propósito de retornarem a efetuar o culto ao Senhor. Segundo alguns sábios, vão dizer que cerca de 50 anos eles deixaram de oferecer sacrifícios ao Deus de Israel.
nessa retomada, nesta volta, nesta saída do cativeiro babilônico, a primeira coisa que eles fizeram, nós vamos entender no decorrer da lição, é levantar um altar ao Senhor, Deus de Israel, e oferecer a ele sacrifícios em holocaustos, de dia em dia, segundo a sua ordem. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Vamos lembrar aqui que estamos falando do altar de holocausto. Existiam no tabernáculo, ao qual, na época de Moisés, e no templo de Salomão, pelo menos 2 altares. Esse que estamos tratando, o altar de holocausto, e o outro que ficava no santo lugar, o altar do incenso. Nós estamos tratando acerca do altar de holocausto. Mas qual é a necessidade que o povo tinha em retomar essa iniciativa de edificarem o altar ao Senhor? Olha o que Êxodo, capítulo 29, versículo 42, vai nos dizer. Esse será holocausto perpétuo, ou seja, era um decreto da parte do Senhor, que era perpétuo, tinha que ser feito todos os dias. E existe um detalhe aí, de manhã e de tarde também. Então não era apenas um sacrifício, não. Eram 2, um matutino e um vespertino, no cair da tarde. O texto continua, por todas as gerações. Olha que interessante. Não é apenas na época de Moisés, não. Era por todas as gerações. A entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Nesse local, eu me encontrarei convosco e falarei aos vossos corações. Então era algo perpétuo, decretado pelo Senhor Deus, e através da obediência em sacrificá-lo, através dos holocaustos, o Senhor se manifestaria, o Senhor falaria aonde? Aos corações do povo. Olha o segundo texto aqui. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Levítico, capítulo 6, versículo 13. Então é outra ordem de Deus, que o fogo ele deveria arder continuamente no altar. Ele deveria ser alimentado, ele não deveria apagar de maneira nenhuma, mas vamos lembrar que através do cativeiro babilônico, este sacrifício cessou por aproximadamente 50 anos. Há 50 anos o povo não se relacionava mais com Deus de Israel através de sacrifício. O fogo do altar tinha se apagado mediante as perseguições que o povo de Israel sofreu por conta de Nabucodonosor ter invadido a cidade de Jerusalém por algumas vezes, mas a ordem deveria ser o quê? Que o fogo deveria arder continuamente sobre o altar. Era ato contínuo. Isso é uma grande lição para mim e para você. Se eu decido erigir, levantar um altar para o Senhor, eu preciso alimentá-lo tanto de manhã como à tarde, com fogo, alimentá-lo, esse altar, sacrificar nesse altar. Lembre-se, existe um altar de Deus dentro de você. E aproveitando esse gancho, olha o que Êxodo está dizendo, quando eu sacrifico, quando eu ofereço no altar do Senhor, ele fala ao meu coração. Que maravilha! Os judeus agora almejavam estas bênçãos através do altar. Subtópico 2. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos disto. Vejamos. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe. Ver o texto em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 16 ao versículo 40.
No confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar do Senhor, que estava quebrado. Temos uma figura que Elias, reparando o altar, ele escolhe 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Ele faz e pede para que fosse cavado ao entorno deste altar do Senhor uma valeta onde ele oferta, olha que coisa linda, 12 cântaros de água. Agora vamos fazer menção ao que está acontecendo na época. O que estava acontecendo na época, Denis? Uma grande escassez de chuva. É isso mesmo, não havia chovido durante 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio, mas Elias decide fazer com que pessoas entreguem no altar do Senhor aquilo que estava escasso para a nação, para o povo de Deus. Não existia chuva, não havendo chuva, não há água. Lembre-se, quando ele estava sendo alimentado pelos corvos no ribeiro de Querite, o texto vai dizer que o ribeiro secou-se, mas quando ele vai retomar e edificar o altar do Senhor no Monte Carmelo, que estava em ruínas. Por que estavam em ruínas? Porque as pessoas, na época do rei Acabe, decidiram ofertar no altar de Baal. Vamos fazer ou falar geograficamente onde fica o Monte Carmelo, justamente na divisa entre Israel e a Fenícia. E lembramos que eles vieram da Fenícia, eles, Etibaal, Jezabel, que é filha de Etibaal, veio da Fenícia. Então, Monte Carmelo é justamente na fronteira, onde eles vão entender que o Baal deles responderia através do fogo. Elias permitiu que eles pensassem dessa forma e até deixou que eles fizessem primeiro o sacrifício. Quando deu meio-dia, eles não tiveram ou obtiveram nenhum sinal. Elias decidiu fazer o quê? Retomar ou reconstruir ou arrumar o altar do Senhor que estava quebrado. Então, lembre-se que eu disse agora há pouco, dentro do ser humano tem vários altares. O problema é que nessa situação, justamente o altar do Senhor que estava quebrado, que estava em ruínas, que estava abandonado, que estava deixado de lado, mas Elias decidiu reconstruir o altar do Senhor. E a manifestação de Deus é nas riquezas dos detalhes. Muitos vão dizer que a oração de Elias fora alguns segundos e Deus respondeu ao profeta, pera lá. A organização de Elias fez com que Deus se manifestasse. Elias decidiu reparar o altar, decidiu pegar pedras, simbolizando as tribos de Israel, as 12 tribos, decidiu fazer uma valeta ao entorno do altar, ofertar aquilo que estava escasso, que era água. Eles tinham que descer do monte para levar cântaros de água lá para cima. Olha que coisa linda. Mas olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 e 37. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, olha a riqueza de detalhe, não foi em qualquer momento. Elias sabia os horários que Deus recebia a sua oferta. Lembre-se, era ofertado pela manhã e pela tarde, sacrifício matutino e sacrifício vespertino. Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem expressa da tua parte
que realizei todos estes atos de fé mediante a tua palavra. Olha a riqueza de detalhes. Alguém pode pensar que Elias decidiu fazer uma média, brincar, falar, não, eu vou dificultar a situação porque Deus é comigo. Não, o texto é muito claro em dizer, foi por divina revelação e pela fé que Elias tinha na palavra do Senhor, ou seja, tudo aquilo que Elias fez, a reconstrução do altar, as 12 pedras, fazer a valeta em torno do altar, ofertar cântaros de água nesta valeta e jogando sobre o sacrifício, foi por ordem expressa de Deus. Então, Deus manifesta-se no meu altar, melhor, no altar dele que está dentro de mim, quando eu sou obediente àquilo que ele me ordena, aquilo que ele me manda, aquilo que ele me direciona. Olha o 37. Agora, pois, responda-me, ó Senhor, atende-me, para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus e fazes o coração do povo retornar para ti. Olha o 38. Então, no mesmo instante, caiu fogo do Senhor sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Então, a manifestação de Deus é nas riquezas dos detalhes, quando eu decido erigir um altar dele em mim. Oh, glória! Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do concerto do altar do Senhor. B. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, segundo a Crônicas 29:3. Mandou purificar o templo e tirar fora toda imundícia. Este rei é um rei piedoso. Ele decidiu fazer todas essas coisas. Ele reparou as portas, ele mandou purificar o templo, ele mandou tirar todas as imundícias que o rei antecessor a ele tinha instituído dentro da casa do Senhor. Purificar o altar do holocausto, que havia sido substituído no reinado de seu antecessor Acás, por um altar construído com modelo copiado de Damasco. O que é que aconteceu aqui? Acás, ele colocou um altar diferente na casa do Senhor. Existia um altar que era santificado, que era consagrado a Deus de Israel. Mas Acás decidiu que substituir o altar do Senhor. Colocou o altar de canto do Senhor e colocou dele no lugar que era do Senhor e ordenou que todos os sacrifícios fossem feitos no altar dele, Acás. Então eu chamo a sua atenção para corroborar com aquilo que eu estou expressando. Existem altares dentro do ser humano. Qual é o altar que você está entregando o verdadeiro sacrifício? E o problema maior não é esse. O problema maior é que os sacrifícios deveriam ser entregues a Deus. E agora estava sendo executado no altar de Acás, ou seja, era o próprio Acás que estava pensando ele, recebendo toda a glória, toda a honra. Por quê? Porque ele decidiu substituir o altar do Senhor Deus e colocando o altar para ele mesmo. Isso são pessoas que são egocêntricas. Elas acham que sem elas nada ocorrerá bem. Não, meu querido, não, minha querida.
Existe um altar dentro de mim, existe um altar dentro de você. Decida ofertar, decida sacrificar no altar de Deus e vereis a diferença e a recompensa que ele fará. Quando então os sacerdotes sacrificavam sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa do Senhor Deus. Segundo Crônicas 29, 27 e 28, os levitas louvavam ao Senhor. Eles adoravam o Senhor, por quê? Porque novamente fora instituído o altar que era o quê? Santificado ao Deus de Israel. Pense nisso. Qual é o altar que você está dando mais evidência dentro de você? Qual é o altar que você está colocando mais lenha? Qual é o altar que você está colocando os seus sacrifícios? E o problema maior no caso de Acás, o sacrifício nem era dele, o sacrifício era do povo. O povo estava sacrificando no altar de Acás, pensando que estava agradando a Deus. E sabemos que não é verdade isso. C. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei, Esdras 3:3, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. Que coisa linda! A primeira coisa que os judeus, antes de lançarem os fundamentos da casa do Senhor, através de Josué, o sacerdote, o sumo sacerdote, através de Zorobabel, o governador, que voltou através de uma lei decretada pelo rei Ciro, eles retornam para Jerusalém e antes dos fundamentos serem colocados, eles decidiram o quê? Levantar novamente o altar do Deus de Israel. Oh, aleluia! A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. Esta festa, eles lembravam na época que estavam peregrinos no deserto, ao comando de Moisés, onde eles viviam em tendas, e também significa também o término da colheita. Então, eles celebravam ao Senhor. O culto a Deus havia recomeçado. Tome isso, por exemplo. Recomece o culto a Deus. Renove o altar do Senhor dentro de você. Você sabe que existe um altar de Deus, o altar não é seu. O altar tem que ser do Senhor. Se o altar for o seu, vai criar problema. Mas se o altar for de Deus e você depositar todos os seus sacrifícios, suas ofertas no altar do Senhor dentro de você, com certeza o culto, o verdadeiro culto ao Senhor, vai retornar. Segundo tópico, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. Nós vemos a figura aqui, na verdade, do tabernáculo, onde nós temos o altar de holocausto, a pia de bronze e a entrada do tabernáculo ali para o santo lugar e depois o santo do santo. E, de fato, era o ponto central no Antigo Testamento, era dirigido ao altar. Certamente tinha a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, mas o povo se direcionava mais, o povo tinha acesso ao altar. Ele chegava próximo e entregava para os sacerdotes. Lá já na Arca da Aliança, somente o sumo sacerdote tinha acesso. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Justamente, existia no Antigo Testamento o dia da expiação, onde traziam 2 bodes, um era sacrificado e o outro era enviado para o deserto, onde o sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça dele e imputava sobre ele os pecados da nação inteira e o enviava para o deserto. E o segundo era sacrificado. Já no Novo Testamento, o único sacrifício de Cristo foi suficiente. Nós somos privilegiados
porque ele se entregou por nós. Ele abriu mão de tudo só por causa da salvação, para te oferecer essa salvação. Paulo escreveu à igreja em Corinto: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que é Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Escreveu ainda: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. 1 Coríntios 2, 2. Todas as coisas subsistem por ele. Colossenses, capítulo 1, versículo 17, o versículo 18. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que absolutamente tudo tenha supremacia. Tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Primeiro subtópico: toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai Celestial. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21, está escrito assim: mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado esses últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. Então, antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido enviar o seu Filho pela humanidade. Na plenitude dos séculos, enviou o seu Filho. Gálatas 4, 4, 5. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, na plenitude dos tempos, no tempo exato, foi que Deus enviou o seu Filho para que nós fôssemos ou recebêssemos a adoção de filho, através do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Aleluia. Cristo, Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Efésios 5, 1 e 2. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Temos uma figura aqui abaixo, um braço estendido, ele crucificado e as marcas de sangue dizendo: foi por você. Ele se entregou como sacrifício e aroma suave a Deus em resgate à sua vida. Ele levou os nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele levou pessoalmente os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e, então, pudéssemos viver para a sua justiça. Por intermédio das suas feridas, fostes curados. Oh, minha irmã, amigo, amiga, entenda essa verdade. Ele abriu mão do céu, veio a essa terra, sofreu como homem, sentiu todas as dores, todas as aflições, só para te entender. E ele se entregou, morreu por você, para te resgatar. Precisamos valorizar o sacrifício de Cristo.
Precisamos valorizar o sacrifício do Senhor. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Então, a morte de Cristo foi justamente para te salvar e para purificar a sua consciência. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Subtópico 2. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Hebreus capítulo 10, versículo 32. O Espírito Santo revela. Efésios capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos deu o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a grandeza de seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20. B. O Espírito ensina as profundidades do vitupério da cruz. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo que eu vos disse. Então, uma das funções do Espírito Santo é nos ensinar as profundidades e as verdades da morte de Cristo na cruz. Então, ele vai nos ensinar e vai nos fazer lembrar. Isso aqui, na verdade, está sendo designado para os discípulos na época de Cristo, porque é o próprio Cristo falando isso, mas se remete a nós da atualidade também. É através do Espírito que nós compreendemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando, porém, vier o advogado, que eu enviar da parte do Pai, o Espírito Santo da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João capítulo 15, versículo 26. Então, Jesus está dizendo que o Espírito Santo, que é advogado, que é também conselheiro, ele, além de ensinar, vai testemunhar acerca da vida de Cristo. Então, é através das revelações do Espírito Santo que traz a nós, igreja atual, nós precisamos compreender o verdadeiro e real sentido da morte de Cristo na cruz do Calvário. Se o Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre o infinito alcance do brado está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu do alto a baixo. Nós temos a figura aqui abaixo, onde os sacerdotes estão no templo e, de repente, o véu se rasgou do alto a baixo, no mesmo momento, no mesmo instante que Jesus deu brado, ele inspirou, ele entregou o seu Espírito. Olha que verdade maravilhosa que talvez você não tenha enxergado. Não foi a morte que matou Jesus. Foi Jesus que entregou o Espírito ao Pai, dando brado, está consumado.
No momento em que ele faz isso, a Bíblia diz que houve um tremor de terra, as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos santos foram ressuscitados. Que coisa linda! Neste mesmo instante, simultaneamente, o véu do templo se rasga do alto a baixo, mostrando à humanidade um novo e vivo caminho que havia sido possível pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. Hebreus 10, 19 e 20. Nós vemos essa figura aqui, o momento em que o véu se abre, nós enxergamos Cristo. É ele nos dizendo que na antiga aliança, quem tinha acesso ao Santo dos Santos era somente o sumo sacerdote. Mas na nova aliança, através do sacrifício de Cristo, todos nós temos acesso à presença do Pai, porque ele, Cristo, é o único intermediador entre o homem e o seu Deus. Por causa do brado, está consumado. A justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que crerem em Jesus. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Quando ele dá o brado está consumado, tetelestai, ele está dizendo, tudo foi pago. Ele pagou a nossa escrita de dívida, ele cravou na cruz essa dívida que nós tínhamos, ele se entregou por nós. A dívida foi paga através do brado, está consumado. Então, a dívida que nós tínhamos, Jesus pagou. Então, o mínimo que eu preciso ser é grato a Jesus pelo sacrifício na cruz do Calvário e pela sua maravilhosa graça. Estou dizendo, o mínimo que eu preciso ser é grato. O Espírito penetra todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, Isaías 6, versículo 5 ao 7, sentimos o grande peso dos nossos pecados. Lembra o que o texto diz? Ele está visualizando o céu aberto, Deus assentado em seu alto e sublime trono. Ele está vendo aquela visão gloriosa. Então, essa manifestação fez com que o peso do pecado de Isaías ficasse tão pesado que ele não suportasse e confessasse, ai de mim que vou perecer, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de homens também que seus lábios são impuros. Mas o que Isaías não sabia é que Deus já estava determinado a pagar a dívida dele também. Vem o serafim, toca com uma brasa viva tirada do altar e purifica toda a iniquidade de Isaías. Oh, glória, maravilha! Assim é na minha, na sua vida, através do sacrifício de Cristo. Mas eu preciso crer nisso. Eu preciso aceitar isso. Através do sacrifício de Cristo, a minha dívida foi paga. Isso não significa dizer que eu tenho que usar da liberdade para andar de qualquer maneira. Não, pelo contrário. Eu me torno escravo de Cristo. Eu me torno servo de Cristo. Apesar de a Bíblia dizer que eu sou co-herdeiro com Cristo, mas eu preciso entender e me colocar no meu lugar e entender o sacrifício que Ele fez por mim e por você. Cuidado com as imitações. Tópicos 3. Já no tempo dos apóstolos, havia movimentos que realmente tinham. Esses regulamentos têm, de fato, alguma aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade,
falsa humildade e rígida disciplina do corpo, mas não são de valor algum para refrear as paixões da carne. Colossenses capítulo 2, versículo 23. Que fenômeno é esse? Vemos aqui alguns movimentos. De fato, nós precisamos ter cuidado com algumas imitações. Como diz um velho ditado, nem tudo que brilha é ouro. Então, nós precisamos ter o quê? Discernimento de espírito. Nós precisamos desse dom. Nós temos que almejar esse dom. Porque existe, sim, de fato, muitas imitações, muitas brincadeiras, mas parece que é uma santidade, parece que é uma glória, uma manifestação, mas isso não faz que eles refreiem o desejo ardente da carne. Então, nós temos que ter muito cuidado de que maneira servimos a Deus, de que maneira eu vou me expressar. Não estou dizendo que todo tipo de movimento não é Deus, não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que nós precisamos ter discernimento de espírito. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. Fato. É como uma tartaruga deitada de costas. Movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Simples assim. Simples assim. Todo tipo de movimento precisa ter a direção do Espírito Santo para que ele caminhe, para que ele avance, para que ele prospere. Então, nós precisamos ter muito cuidado com certos tipos de movimento. Mas eu vou repetir, mas não é porque é um tipo de movimento que Deus está atuando. Precisamos ter muito cuidado. Por isso, temos que ter o quê? Discernimento de espírito. Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então, veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força. Deus no controle. Glória a Jesus. Conclusão. Compreendemos que, quando decidimos restaurar o altar do Senhor, ou seja, colocá-lo como primórdio em nossas vidas, teremos a certeza que realmente estamos prestando um culto ao Senhor Deus. Isso é fato. Quando eu decidi erigir, levantar o altar do Senhor, reconstruir, fazer uma introspectiva, fazer uma autorreflexão e decidir me relacionar com Ele como Ele deve ser relacionado, eu vou ter a certeza que eu vou voltar a prestar um verdadeiro culto ao Senhor Deus. Que o Senhor Deus vos abençoe poderosamente.